Olá pessoal, tudo bom? Eu voltei para fazer os vídeos para vocês porque uma pessoa me pediu para falar sobre a carta da Lua. E realmente é uma carta muito complicada, tá? Então, primeira coisa, a gente tem que entender que a gente tem duas escolas. A escola alemã e a escola brasileira. Enfim, tem outras escolas na Europa, mas vou me basear pela alemã. Na alemã, a gente vê como honras e méritos. Mas como eu não sigo a escola alemã, quem se interessar, quem seguir essa escola, sugiro que vá aos livros ou pergunte para Carla Souza, tem Odete também. Pergunte para essas pessoas que estudam profundamente o porquê que significa honrarias e méritos e vá se aprofundar nessa escola. Eu sigo a escola brasileira, então, pra gente, a lua significa emoções. Sempre que sai a lua, a gente está falando das nossas emoções, tá? E porque a lua ela mexe com as nossas emoções, né? A lua ela mexe, dependendo da fase dela, ela mexe com a maré, com o mar, e o mar é a água são emoções. Então, e a gente tem água no nosso corpo, né? Então, dependendo da fase da lua, a gente está em um estado diferente. Por mais que a gente não perceba, não seja nítido, a gente muda o nosso estado. Então, ela vai mexer com a gente de forma emoções. E ela vai mexer de forma que a gente muda, né? O nosso estado. Então, ela vai falar muito de mudança. A mudança da Lua é uma mudança de fases, né? Então ela tem todas as quatro fases dela. E a mudança da Lua é exatamente a fase que a gente fala até, né? A gente usa como expressão, né? Ah, eu tô numa fase mais caseira, eu tô numa fase mais baladeiro, eu tô numa fase mais de trabalhar muito, eu não tô numa fase... São fases e como toda fase ela passa, né? Ela não se sustenta. Então, por isso que ela é instável, né? Ela tem essa coisa das emoções. As emoções, elas nunca estão paradas. Se tá parada, tem problema. E ela só vai estar parada se tiver alguma carta, tipo montanha, alguma coisa assim perto que vai travar. Mas a emoção, ela tem que ser fluida. O rio tem que fluir, o mar tem que... A água é movimento. Se tá parada, dá dengue, dá ruim. É mágoa, má água, né? Então, ela sempre tá em movimento. Então, ela é instável, ela nunca é a mesma. Né? Então ela vai falar dessas mudanças, desses ciclos naturais. Então a gente está a todo momento nessas mudanças, né? Né? Uma hora a gente está aqui, outra hora a gente está numa outra fase, e assim acontece. E por isso, às vezes, ela dá esse tom de instabilidade. Às vezes é ruim. Claro que tudo vai depender do contexto, tá? Mas às vezes é ruim porque, né? Como que você lida com uma pessoa instável? Mas também tem que tomar cuidado, porque às vezes pode representar também uma pessoa muito sensível. Tem que ver a polaridade dela, se ela tá instável, se ela só é sensível, porque a lua é o signo de câncer também. Aí é legal, vocês podem pegar todas as referências que vocês têm de lua, né? Então, ela é ligada ao signo de câncer, então é uma coisa mais materna, acolhedora, é uma pessoa carinhosa, uma pessoa amorosa, né? E a instabilidade não é necessariamente tipo assim, eu tô com uma pessoa hoje, amanhã eu não quero mais, tô no emprego agora, eu não quero mais. Às vezes a instabilidade é tipo, eu tô bem, mas daqui a pouco fiquei revoltado, sabe? Essa muita sensibilidade, né? E aí a gente sempre vai ter que tomar cuidado para ver como que tá o equilíbrio dessa pessoa. Se tá no desequilíbrio, ela vai, né, ser muito a flor da pele, vai ser muito instável. Senão, ela vai ser mais carinhosa, mais acolhedora, vai estar numa emoção mais legal pra gente, né? E outra coisa que eu acho legal, assim, pensando sobre a Lua, eu fiquei pensando quais combinações. A gente vai. Antes de falar isso, eu gostaria de falar para vocês que, como a gente sabe do significado da lua, porque se ela tem vários, né? Pelas cartas em volta, pelo contexto da pessoa, pelo contexto da pergunta, pela pergunta. Então, são muitas coisas que podem dizer o que ela significa, tá? Então, o que eu tô falando é só para vocês se inspirarem. E aí eu fiquei pensando em como que no jogo poderia sair cada fase da lua em que a pessoa está. Então, por exemplo, a carta da lua com a combinação da foice, por exemplo, poderia representar a lua minguante. Então a pessoa estaria numa fase de lua minguante. O que é lua minguante? É perda, abandonar velhos padrões, abandonar uma coisa que já tinha que ter passado e não foi, não tava, a pessoa estava se sustentando, né, não estava deixando ir. Então a lua minguante é o momento da perda, para a gente poder ficar introspectivo, para poder saber o que a gente não quer mais pra gente, o que a gente quer continuar, para lidar com os nossos sonhos. E a lua ela fala muito também de sonhos, de desejos, porque a gente lembra daquela coisa romântica, dos poetas e sonhadores e pensadores, que é coisa de câncer também, né? Do romantismo, né? Ela também tem esses significados, a gente não pode excluir.
e também do inconsciente, mas aí depois a gente fala isso, mas, né, porque a lua também trabalha com o nosso inconsciente, quando a gente, né, aquilo que a gente não tá conseguindo enxergar, porque ela é feminina, ela é escuro, mas enfim, também fala do feminino, aí fala muita coisa, né, mas vamos ficar com esse significado base, porque é isso, gente, a gente tem um significado básico das mudanças, das emoções, mas se a gente for estudar, a gente vai começar a criar muito significado para ela, né, tudo vai depender das suas referências também, e as cartas elas vão responder para você, então elas vão responder de acordo com as suas referências, não confie nisso, também é interessante, tá? Então, aí eu peguei só pra brincar, tá? Então, a lua com caixão também poderia representar, e a lua também com ratos, elas poderiam representar essa lua minguante também, né? Então, a pessoa tá numa fase de lua minguante, é isso, a gente vai pesquisar o que é uma lua minguante, o que representa, e a gente vai levar pra pergunta, pra vida da pessoa, porque a pessoa tá precisando, tá? E aí, como seria, por exemplo, crescente, né? Aí talvez uma árvore, né? Que é aquele crescimento lento dos peixes, porque a prosperidade, aumento, né? Então a pessoa estaria numa fase de lua crescente. Eu só tô brincando com isso, tá, gente? Eu não, eu tô brincando de eu fazer essas combinações. Cada um vai fazer a sua, tá? Você tem que ver o que faz sentido pra vocês. Só porque me deu a ideia agora. Então, se a gente vê, né, a Lua com uma carta que demonstra crescimento, então a gente vê, uma fase de Lua crescente, que bom. Então, o que representa para a pergunta da pessoa, para a vida da pessoa, né? Então, ela está numa fase de plantar para depois colher, de cuidar para poder crescer uma coisa bem bonita, né? Então, a pessoa vai estar nessa fase. Lua cheia, eu peguei o sol e o coração, né? E o coração dá esse fogão aqui ainda mais, né? Como lua cheia, então, como que seria uma pessoa na lua cheia, né? Uma pessoa que gosta de festejar, uma pessoa que tá numa fase de, festeja, aproveita tudo que você tem, você já plantou, já colheu, agora festeja, curte um pouco a vida, né? Essa pessoa estaria mais ou menos nesse movimento, né? E de conseguir as coisas, de celebrar as coisas, né? E aí a lua nova, né? Que seria a criança, ou então da cegonha, que seriam as novidades, né? E a lua nova, esse escuro, né? Tipo, não sei o que vai acontecer, eu quero iniciar coisas novas, então uma fase para iniciar coisas novas, né? Às vezes a pessoa pergunta de relacionamento, né? Às vezes a pessoa não, pode ser que tenha, né? Nasça alguma coisa emocional, tenha a possibilidade, assim, de brotar ali um sentimento, iniciar um novo romance, alguma coisa do tipo, né? Enfim, brincando com as interpretações. A gente pode, né, surtar aqui, fazer um monte de coisa. Então é isso, gente. Aí vocês vão vendo na interpretação de vocês, o que faz sentido pra vocês, como vocês vão fazer o jogo de vocês. Mas a base é essa mesmo que eu expliquei pra vocês, tá? E é isso. Aí da base vocês exploram aí os significados. Se ficou ainda alguma dúvida, vocês podem me escrever aqui embaixo, tá? Fica à vontade. Pode, enfim, entrar em contato, não me incomoda, é um prazer, muito pelo contrário, é um prazer ajudá-los. Espero de fato ter ajudado com essa explicação. E é isso aí, a gente se vê na próxima. Um beijo e até mais. Tchau, tchau.